Há inúmeros mistérios em todo o mundo, mas estes mistérios se tornam extremamente excitantes quando vêm junto com provas físicas. Hoje, vamos dar uma olhada em 10 fotos estranhas que precisam de uma explicação. Antes de começarmos, nos informe: você já tirou alguma foto estranha ou assustadora que não conseguiu explicar? Se sim, compartilhe sua história conosco nos comentários. Lenda ou mentira? Em 26 de abril de 1890, o jornal Tombstone Epitaph já existia há cerca de 10 anos. O jornal publicou um artigo com uma foto perturbadora que chocou os habitantes locais completamente. O artigo contava a história de 6 pistoleiros que supostamente haviam abatido um pterodátilo. O pássaro estava voando por cima deles quando os caçadores trabalharam juntos para derrubá-lo, capturando uma foto da incrível criatura logo em seguida. A foto, evidentemente, parece bastante real, mas a autenticidade da imagem tem sido questionada muitas vezes ao longo dos anos. Embora muitas pessoas afirmem ter visto a foto em pessoa, a imagem original nunca foi encontrada. Pesquisadores nos arquivos dos jornais também revelaram que o artigo que eles encontraram contava a história de alguns caçadores que derrubaram um pterodátilo. Entretanto, o artigo não incluía uma foto do pássaro. Segundo aqueles que trabalhavam para o jornal, não haveria como o jornal ter imprimido uma foto na época. A tecnologia era muito cara e o jornal já estava com um orçamento apertado. Muitos anos depois, a revista Old West Magazine publicou uma história que lembrou um senhor mais velho de uma criatura muito grande que ele viu sobrevoando Tombstone por volta de 1890. Ele se lembrou de ver a ave como se tivesse acontecido ontem, mas disse que os caçadores não conseguiram abatê-la, apesar de várias pessoas a cavalo perseguindo a ave por muitos metros. Um animal semelhante havia sido avistado perto do lago Elizabeth, na Califórnia, e havia matado diversos animais na área. Entretanto, depois disso, o pássaro nunca mais foi visto. De qualquer forma, a foto em questão parece ser falsa, mas a história é bem real. A foto da família Cooper. Esta próxima foto é seriamente aterrorizante, embora tenha sido passada de um lado para o outro por muitos anos. A foto foi tirada em meados dos anos 50, em uma casa antiga que a família Cooper supostamente havia comprado. Na primeira noite em sua nova casa, o pai tirou uma foto da família que parecia ser completamente inofensiva no início. Entretanto, depois que a foto foi revelada, apareceu a imagem de um corpo passando pelo teto. A própria família diz que nunca notou nada fora do comum quando estava tirando a foto, então parece que isto foi provavelmente o trabalho de algum tipo de fantasma ou poltergeist. A foto permaneceria sem ser vista de novo por muitos anos. No entanto, em 2009, a foto foi escaneada e carregada online. Foi colocada sob o nome de Encontro de Família. A foto não parecia ser falsa. Mas se fosse, a única explicação seria uma dupla exposição, pois não havia evidência de Photoshop ou edição de qualquer tipo. Embora, em 2015, tenha sido feito outro post online que expôs a foto como falsa. O jovem rapaz da imagem chegou a se apresentar e disse que a história em torno da foto nunca aconteceu. Seu sobrenome não era nem mesmo Cooper. Cadborosaurus. O Cadborosaurus wilsi, apelidado de Kerry, existe como uma serpente marinha no folclore da costa do Pacífico da América do Norte. O nome refere-se ao Cadboro Bay of British Columbia e à palavra grega saurus, que significa lagarto. As tribos indígenas sabem que essa criatura existe há muitos anos, mas se referiam a ela por um nome muito diferente. No entanto, ela tem sido testemunhada várias vezes nos últimos anos, com muitos relatos de testemunhas oculares apoiando essas reivindicações. Em 1933, a misteriosa criatura recebeu o apelido de Cadborosaurus, e em 1937, recebeu o título de Wilsi, após ter sido encontrada uma criatura de 3 metros de comprimento no estômago de uma baleia. Dizem que o Cadborosaurus mede cerca de 15 metros de comprimento e tem um crânio que é muito semelhante a um cão ou a um cavalo. Há barbatanas laterais ao longo do animal, com um corpo longo e corcunda.
Ele é capaz de nadar a velocidades incríveis de até 40 nós, o que equivale a cerca de 74 km por hora. Carcaças que parecem impressionantemente semelhantes ao animal foram descobertas e fotografadas. No entanto, cada vez que uma imagem aparece, é confirmado que se trata de um animal diferente. Das baleias aos leões-foca, um Cadborosaurus do mundo real nunca foi encontrado. O fantasma de Fred Jackson. Em seguida, daremos uma olhada em uma foto que vem de 1919. Esta imagem mostra homens e mulheres de um esquadrão que serviu durante a Segunda Guerra Mundial. A imagem foi tirada pouco tempo depois do funeral do camarada Fred Jackson ter sido realizado em uma instalação de treinamento próxima. Ele estava perto de vários homens em sua unidade, então sua morte foi um choque e foi muito estressante para aqueles que trabalhavam ao seu lado. Entretanto, se você olhar esta imagem de perto, vários dos homens de sua unidade dizem que o rosto de Fred Jackson pode ser visto de pé atrás deles na fila. No momento de tirar a foto, Fred tinha morrido apenas 2 dias antes. Em 1975, o oficial aposentado da RAF, Sir Victor Goddard, publicou a imagem e compartilhou a história por trás dela. Até hoje, sua história é considerada genuína. Como a imagem foi oficialmente publicada pela Força Aérea, nunca houve qualquer razão para acreditar que ela tivesse sido manipulada de alguma forma. Ela foi colocada no quadro de avisos do esquadrão, muito antes de ser publicada publicamente. Todos os membros do esquadrão de Fred contam exatamente a mesma história. A única discrepância é a data em que Fred perdeu sua vida. Alguns dizem que ele morreu em 13 de abril, enquanto outros dizem que foi em 7 de novembro. O Viajante do Tempo. Em novembro de 1941, na ponte Southport Bridge, em British Columbia, foi tirada uma fotografia que continua a confundir os olhos das pessoas todos esses anos mais tarde. Já se passaram várias décadas desde que a imagem foi publicada, mas é tão confusa agora como era naquela época. De todas as pessoas nessa foto, uma pessoa se destaca em particular. Um homem com óculos escuros pode ser visto carregando uma câmera fotográfica. Ele parece estar de pé em uma camiseta impressa, embora camisas como essa não se tornassem populares até muitas décadas depois. Óculos de sol similares aos que ele é visto usando também teriam sido altamente incomuns para essa época, já que eles só estavam disponíveis publicamente há alguns anos e provavelmente eram bastante caros. A câmera que ele está segurando também causou muita agitação, com muitas pessoas questionando se ele poderia estar segurando uma câmera dos tempos modernos. As pessoas têm trabalhado muito para refutar a ideia de que este homem seja um viajante do tempo, mas não têm sido capazes de fazer isso com sucesso. No momento, uma das melhores teorias é que a camiseta impressa do homem é simplesmente uma ilusão. Em vez do desenho ser impresso, provavelmente foi costurado na camiseta. A maioria das pessoas acredita que este seria o logotipo da equipe de hóquei Montreal Maroons, mas não sabemos ao certo. O júri ainda não sabe que modelo de câmera é este também, pois certamente parece ser moderno. O Monge de Newby. Monge de Newby é o nome dado a uma aparição que apareceu em uma foto de uma igreja de Cristo e está na região de Newby Hall. Às vezes, a figura nesta imagem é simplesmente conhecida como o Espectro. A foto foi tirada pelo reverendo Kenneth F. Lord em algum momento em 1963. Muitos crentes afirmam que a figura parece ser um monge do século XVI, cujo rosto foi coberto por um pano branco. Isso teria sido muito comum na época, devido ao surto de lepra. Outros afirmam que a foto pode ser simplesmente uma piada com alguém vestido com seus trajes para assustar os desavisados. No início, calculou-se que a figura nessa imagem deve ter medido por volta de 2 metros de altura, mas ninguém é capaz de ver seus pés, o que significa que é possível que ele esteja simplesmente flutuando ali. A figura pode ter ficado em uma caixa ou plataforma de algum tipo, mas isso seria um grande esforço para tirar uma foto tão simples. Os especialistas em fotografia dizem que a imagem não é o resultado de dupla exposição, mas outros dizem que poderia ter sido facilmente editada ao longo dos anos e colocada online como uma falsificação, semelhante à foto da família Cooper. As luzes de Phoenix. As luzes de Phoenix são uma série de OVNIs que foram avistados e relatados por muitas pessoas no Arizona, Nevada e Sonora em 13 de março de 1997. Até hoje, esta é considerada a evidência mais credível para uma invasão de OVNIs no mundo real.
Os primeiros relatos chegaram por volta das 18h55. Um grupo de 6 luzes flutuantes foi avistado voando em uma formação em V. Um policial aposentado de Paulden, Arizona, relatou um segundo avistamento das luzes por volta das 20h16. Pouco tempo depois, outra onda de chamados foi recebida, com mais de 700 avistamentos em menos de uma hora. A explicação oficial é que as luzes eram sinalizadores militares, mas testemunhas relataram uma visão muito diferente dos sinalizadores. Dizem que as luzes estavam viajando a uma velocidade constante e que estavam em um triângulo ou em forma de V, com alguns relatos dizendo que todas elas pareciam estar presas a um objeto singular. Ainda não sabemos a causa oficial dessas luzes, mas uma coisa é certa: os sinalizadores não voam em formação uniforme. A pintura misteriosa. Um quadro italiano conhecido como Madonna col Bambino e San Giovannino teria sido pintado por um pintor famoso e talvez retratasse a Virgem Maria com o menino Jesus. No fundo desta imagem está um homem que parece estar olhando para um objeto estranho no céu. Por todos os meios, este objeto é muito estranho e está deslocado quando se leva em conta tudo o mais na imagem. O objeto é escuro e parece estar cercado por uma auréola ou raios ou anéis, tornando-o extremamente interessante para muitos pesquisadores de OVNIs. Outros conhecedores da arte acreditam que o objeto pode ser apenas uma interpretação artística de um anjo que está aparecendo acima de um pastor. A representação de anjos em obras de arte sempre variou muito dependendo do artista. Outra pintura intitulada Nativita di Gesso foi pintada por Vincenzo Foppa e apareceu para mostrar um objeto estranhamente semelhante. Também é possível que isto pudesse ter sido algum tipo de carruagem celestial. Considerando que ninguém nos anos modernos jamais encontrou Deus, anjos ou outros seres do mundo, é difícil dizer do que isso poderia ser uma representação. Seja o que for, certamente não é deste mundo. Mas a possibilidade de alienígenas definitivamente parece ser um pouco exagerada. Dama de Castanho. A Dama de Castanho de Raynor Hall é um fantasma que se diz assombrar o Raynor Hall na Inglaterra. Em 1936, tornou-se um dos lugares mais famosos para se visitar na Grã-Bretanha, pois a foto trouxe milhares de turistas que queriam ver o local supostamente assombrado. O suposto fantasma desta foto recebeu seu nome porque ela parece estar usando um vestido marrom. De acordo com lendas que foram passadas por muitos anos, o fantasma é de Lady Dorothy Walpole, uma mulher que se diz ter sido aprisionada em Raynor Hall por seu marido após cometer adultério. Ela permaneceu aqui até falecer de varíola. O que é particularmente interessante sobre esta foto é que, ao contrário de imagens semelhantes, não há evidência de que esta foto seja falsa. Mesmo ao examinar o negativo da fita original do filme, os especialistas dizem que a imagem parece ser completamente legítima. Monstro do Mar de Hook Island. Esta foto foi capturada em dezembro de 1964 em Stonehaven Bay, Queensland. Ela foi tirada pelo fotógrafo Robert Lesserre. Segundo Robert, foi capturada durante uma excursão de barco a motor, em que ele estava com sua esposa. Ele diz que sua esposa notou uma grande criatura na água que parecia ter cerca de 9 metros de comprimento. Ela tinha a forma de um girino, então Robert pulou na água para filmar a criatura, pois ambos acreditavam que ela já estava morta. Ele logo soube que estava mais para 24 metros de comprimento, e quando se aproximou do animal, ele abriu sua boca e pulou em sua direção. Ele entrou em pânico e subiu de volta para o barco, com ele e sua esposa remando em segurança. O animal fugiu e ele ficou com nada mais do que a fotografia como prova. Assim como algumas das outras imagens que vimos hoje, não há nenhuma explicação oficial para esta foto. Os especialistas dizem não ter motivos para acreditar que a foto é falsa, mas ninguém consegue entender como um animal pode ser tão grande, mas residir em águas tão rasas. Obrigado por assistir, não deixe de apertar o botão de gostei e tocar o sino de notificação para mais vídeos.